Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência e essa generosidade que vocês têm compensando. Vocês me dão só um minutinho para mim marcar aqui, que eu não marquei antes, o horário que está começando, para saber a hora que eu tenho que terminar, tá bom? Pronto, já marquei. Mas, voltando aí, grato aí pela rápida espera, né? Quem está acompanhando, pensando, assistiu pelo menos as últimas 5 edições, sabe que eu estou conversando com os chamados pré-candidatos da Terra, que irão buscar uma vaga para concorrer nas próximas eleições, seja deputado estadual, seja deputado federal, não é? Já passaram pelo programa o Edson Flávio, que é pré-candidato a deputado federal, Maria Osanda Rádio, que é pré-candidato a deputado estadual, Coronel Robadei, pré-candidato a deputado federal, Zezinho do Caminhão, pré-candidato a deputado estadual, e Conte Bittencourt, pré-candidato a deputado estadual. Esta noite eu estou recebendo, um nome que postulará junto à convenção do seu partido uma vaga a deputado federal. Enfim, este é o tema do programa, do 6º programa dessa série. As entrevistas com os pré-candidatos da Terra a deputado continuam no Pensão Nova Friburgo. No entanto, antes de apresentar o convidado desta noite, cabe informar uma exigência da legislação eleitoral. O pré-candidato, em hipótese alguma, poderá pedir voto neste programa sob pena de eu ter que encerrar a entrevista. Eu sei que ele não fará isso, mas por dever legal sou obrigado a deixar essa proibição registrada, tá bom? Isto posto, estou recebendo Márcio José Correa Alves, o conhecido Marcinho Alves, que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicano. Marcinho, obrigado pela sua presença, seu boa noite. Ô Modesto, eu que tenho que agradecer mais uma vez, gratidão aí por sempre convidar a nossa pessoa para participar do programa, pensando. É um desafio, né? A gente vai ter a convenção ainda, né? Então, hoje eu posso falar que eu sou pré-candidato a deputado federal. E, assim, aquela vontade, né? Aquela paixão, né, Modesto, de poder representar a nossa cidade em Brasília, porque é muito importante, né? A gente sabe que, né, o município ele precisa do apoio de Brasília, ele precisa do apoio do Estado, então é importante ter essa representatividade, né? Eu estou fazendo essa série de programas, faço desde 2006, porque eu entendo isso, que é fundamental para o nosso município, a nossa região, nós temos esses representantes, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, na Alerj, né? Então eu defendo que se vote somente em candidatos da terra, da região, tá? Eu considero que é um mau ato do friburguense que vota em candidato de fora. É evidente que o voto é livre, cada um vota em quem quiser, mas eu não disse serviço, não é? A gente está vendo aí cabos eleitorais a rodo, trabalhando para candidatos de fora. Eu considero isso um desserviço à cidade. Lamento, mas, da minha parte, eu vou defender os candidaturas da terra e é o que estou fazendo hoje. Estou abrindo o programa para todos aqueles que eu sei que são e que me falaram comigo antes, que já apareceram um número maior do que eu tenho de programa. Infelizmente, não vou poder trazer tudo, mas os que eu estou podendo trazer, estou trazendo. E o Marcinho é um deles. Marcinho, você está acompanhado? Estou acompanhado com a minha assessoria, a Gabi. Gabi, obrigado por estar aí. Ajuda a controlar a gente, para a gente não falar nada que não possa, né? Vamos lá, Marcinho, você é uma pessoa muito conhecida na cidade, já está no seu 2º mandato na Câmara dos Vereadores, teve uma passagem como secretário, enfim, é uma pessoa conhecida. E você já esteve no programa, você já falou das suas origens, né? Mas, como a gente está sempre, né, tem sempre aquele telespectador novo, ainda mais você na eleição, apesar que você também esteve aqui quando você foi pré-candidato a deputado federal, então você volta e eu vou fazer uma pergunta muito simples. Quem é Marcinho, inclusive em relação às suas origens? Só para relembrar aqueles que não estão esqueceram ou não estão ligados, e os novatos que estão chegando na telinha agora, até porque hoje nós temos um mundo que nós não tínhamos no passado, né? No passado nós tínhamos o público da TV. Hoje nós temos o público da internet, que é muito maior do que o da própria TV, né? Modesto, Marcinho é uma pessoa que muito nova, né? Com
15 anos, 16 anos de idade, sempre atuou muito na sua comunidade, comunidade do Floresta e Alto do Floresta. Foi presidente da associação de bairro, com 19 anos, sempre ajudando a população, as pessoas que procuravam a nossa pessoa. E aí, no ano de 2000, colocamos nosso nome para ser candidato a vereador, né? Não conseguimos êxito. Por 3 eleições eu não consegui êxito para chegar, mas eu não queria entrar na vida pública, eu queria ajudar as pessoas. Eu tinha essa paixão de ajudar as pessoas, de poder representar a minha comunidade, de levar as demandas da minha comunidade até o executivo, até as secretarias. E aí iniciou esse Marcinho apaixonado por política, esse Marcinho apaixonado em fazer os recursos públicos voltar para a população, porque a população paga tantos impostos e na hora de ter uma saúde de qualidade, ter uma iluminação pública, ter uma estrada, a gente não tem de volta esse recurso que nós, contribuintes, né, pagamos para o município. Então, o Marcinho nasceu daí, né, para poder lutar. E aí o Marcinho, né, teve um êxito nas eleições, né, de 2016, né, como você bem falou, estou no meu 2º mandato, e a gente está dando sequência, né, ô Modesto, de poder continuar lutando. A gente teve muitos avanços, né, muitas melhorias, algumas unidades escolares já como vereador, até mesmo como presidente da Associação de Moradores em governo passado. Então, eu sempre trabalhei em construção civil, fui sacoleiro, fui feirante com meu pai, mas sempre apaixonado em ajudar a população. E aí, nessa que você passa a ajudar a população, vem os convites, como aconteceu no passado, o convite deu, por que você não se candidata a vereador? E aí, né, a gente teve esse êxito, né, e aí a gente agora vem, né, colocando no coração, né, e como você bem falou, eu tive passagem pela prefeitura, né, fui secretário-geral de governo, secretário de Assistência Social, eu visitei Brasília, né, passei por 3 idas a Brasília, e aí conversei com deputados do nosso partido, conseguimos trazer recurso para a nossa cidade, e ali a gente entende, ali a gente identificou a importância, né, de um pré-candidato, né, vai ter as convenção ainda, né, para formalizar o nome, e como você bem falou, não é só o pré-candidato Marcinho da Terra, mas os outros pré-candidatos, a gente tem que torcer, a população de Nova Friburgo tem que entender da importância de você ter uma representação da sua cidade, porque cada um que é da sua cidade, ele traz para a sua cidade. Então, qualquer um outro que vai na sua cidade, vai numa outra cidade, ele tem uma cidade de origem que ele vai trabalhar mais por aquela cidade. E Nova Friburgo é uma potência. Nova Friburgo, né, nós temos aí mais de 100 mil eleitores, já passa de 150 mil eleitores. Nas últimas eleições foram 151 mil. Então, o Marcinho é essa pessoa, né, apaixonado por política, apaixonado por querer ajudar as pessoas, né? Estou no meu 2º mandato, tive uma passagem muito importante pelo governo, para poder pegar muita experiência, somei, contribuí muito com o governo. E agora a gente tem essa pretensão, né? Vai ter a convenção, mas hoje eu posso falar que a gente é pré-candidato a deputado federal. Você já teve, em 2018, uma experiência que eu diria que para um vereador, quase que um neófito, né? Um vereador com menos de 2 anos de mandato. Você foi candidato a deputado federal, você conseguiu quase 10 mil votos. Eu considerei, muitas outras pessoas que conhecem bem de perto a política friburguense, nós consideramos que você foi muito bem votado. Você não tinha apoio de governo, não tinha apoio de nada. Quer dizer, você já tem uma experiência um pouquinho de campanha de deputado federal, né? Isso aí, certamente, já não deixa de ser um handicap para você, né? Modesto, a partir do momento que você coloca o seu nome, né, para vereador fui eleito com 1.296 votos, né, na eleição de 2016, nessa reeleição 1.494 votos e obtive 8.435 votos naquela eleição para deputado federal em 2018. A população está muito atenta, Modesto. A população está acompanhando. Em épocas passadas, né, Modesto, tudo era mais difícil da população acompanhar, né, o candidato, quando ele está eleito, o pré-candidato, quando ele pensa em chegar, qual é a origem dele, né, qual é a vocação dele, realmente se é aquilo que a população anseia em depositar uma confiança. E como eu acredito na política do bem, acredito na política que você não precisa de padrinho, que você não precisa de negociar seus princípios para chegar ao poder, a gente vem crescendo de pouco a pouco.
Então, hoje, né, através das mídias, da rede social, através do seu programa eu assisto em casa, Modesto. Eu tenho minha TV a cabo em casa, a minha coletiva, eu ligo, eu fico sintonizado. Então, as pessoas que estão do outro lado, que não é o Marcinho, tá atento para poder saber quem é o Marcinho. Claro. E a partir do momento que ele começa a saber quem é o Marcinho, e assim, eu tenho uma coisa em mim que eu vou levar até o final, é seguir essas origens, falar o que eu quero falar, quando eu achar que é certo, eu vou falar. Eu não vou deixar de falar aquilo por uma questão de você ser omisso ou de você não querer mostrar a verdade para a população. Eu vou mostrar a verdade, eu vou mostrar, eu posso sofrer algumas coisas, eu posso ter uma perseguição, porque na vida pública a gente lida com tantas situações difíceis, né, tantos processos, tanta licitação, tantas empresas que prestam mau serviço, aí às vezes você vai fazer uma fiscalização, você corre até um risco, mas eu não estou preocupado, eu já sabia muito bem, quando eu entrasse na vida pública, era isso que eu ia encontrar, porque os problemas de hoje, no passado teve muitos outros problemas, a gente vê aí Lava Jato, corrupção, prisão, e a gente pensa que a nossa cidade não tem, quando você começa a identificar algumas coisas, pode não ter uma corrupção, mas tem uma má prestação de serviço, tem um contrato que tem que ter um fiscal para fiscalizar o contrato, não está fiscalizando. Então, isso é muito importante, você fazer um trabalho sério, que a população que está do outro lado te assistindo, que está te acompanhando, ele passa a identificar e passa a te acompanhar. As pessoas podem até chegar numa eleição, como aconteceu para vereador, que a gente foi, graças a Deus, o segundo vereador mais votado aqui da cidade, nessa eleição de 2022, muitos votos de opinião. As pessoas, porque o Marcinho na reeleição para vereador, fez um favor para um... Não, as pessoas que estão do outro lado da telinha, acompanhando aquele parlamentar, falando, eu vou votar nele por causa disso, porque ele é um rapaz ético, é um rapaz que realmente luta pela gente. Então, como eu tenho isso no meu coração, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. A gente sabe que tem outros caminhos de outros políticos para chegar ao mandato, mas eu acho que a gente com honestidade, a gente com seriedade, a gente com... Eu sempre falo com a nossa equipe lá, Modesto, com a nossa assessoria. Quando alguém procurar a gente, vamos ver se dá para resolver. Se não dá, avisa, fala que não dá para resolver, não vamos ficar com enganação, não vamos criar expectativa, porque as pessoas até te agradecem, Modesto. Poxa, eu procurei o Modesto falou comigo que não dava para resolver, pelo menos eu vou seguir minha vida, eu vou tentar buscar um outro caminho para resolver aquilo que eu fui solicitar para ser resolvido. Então, é isso que a gente espera e tem mudado, Modesto. A gente acompanha aí, a gente vê o grande número de vereadores ou deputados, né, senadores, enfim, governadores, que botam seu nome novamente, mas depois de ter perdido uma eleição onde a população nas urnas o rejeitou, ele não consegue voltar mais. Você tem razão nesse ponto, sim, e grato pela audiência, né? Já que você assiste pensando, grato. Agora, Marcinho, é um papo muito simples. Você tentou ser deputado federal, teve uma boa votação, ele falou que já esteve em Brasília, teve experiência lá, mas você poderia... ter outra opção, não querer ser candidato, né? Sei lá, eu acredito que não é fácil, você já passou pela experiência, não deve ser uma experiência muito fácil. Então, num papo bem reto, como diz a garotada aí, por que Marcinho pré-candidato federal? Na boa, sim. Por que você resolveu encarar esse desafio que eu sei que não será fácil para você? Modesto, o pré-candidato a deputado estadual, ele não consegue trazer recurso para a cidade. O deputado federal, ele tem os recursos que ele pode estar encaminhando para a sua cidade. Tá? Ele tem os ministérios. A gente tem uma aproximação com os ministérios, eu tive uma experiência, e quando eu coloquei na primeira vez meu nome para ser candidato a deputado federal, fiz essas pesquisas. Os caminhos que a gente tem em Brasília, com os ministérios, para a gente poder trazer, né, recursos para a nossa cidade, né, o próprio deputado federal, que ele pode destinar parte dos seus recursos 100% para a sua cidade, como alguns, né, destina 70%, 80% para a sua cidade e destina 30%, 40% para outras cidades que ele tem uma representatividade, que ele teve um apoio. Então, o deputado federal, hoje, ele pode destinar, né, para o executivo. Porque hoje as emendas são impositivas, né? Sim, e o deputado estadual é diferente. O deputado estadual ele tem uma aproximação, que o federal também vai ter. E o deputado federal ele tem essa aproximação do governo do estado como o deputado estadual tem. Então, a vontade de ser deputado federal é porque a possibilidade de você chegar ao mandato de deputado federal é você poder trazer e construir para a cidade. Mas também não é só destinar, não, é acompanhar também.
Eu sempre falo que às vezes os deputados destinam, mas não acompanham, acaba perdendo prazo, é tanta burocracia que você só vê só propaganda falando que encaminhou X milhões, mas esses X milhões nunca chegam na cidade. Você está falando algo aí que a gente sabe disso, né? É que eu chamo aqui de deputados do banquinho, né? E um bom exemplo disso é o senhor Grauber Braga, né? Que destinava as emendas, mas mandei para lá. Se quiserem correr atrás, que corram. Não, para mim, um deputado tem que ter uma estrutura para fazer acompanhamento, sim. Porque senão é jogar para a plateia. Mas, de qualquer forma, você se lançou numa candidatura que você vai enfrentar dificuldade. Isso aí, por exemplo, no âmbito familiar, no âmbito dos amigos, você teve alguém que falou assim, Marcinho, você de novo vai tentar isso? Você teve que convencer gente, por exemplo, da sua família, dos seus amigos, não, vão nessa luta, vão comigo. Como é que foi esse convencimento que eu já tenho conversado com todos, e todos falam, normalmente a própria família às vezes não quer. Como é que foi o teu caso? O pessoal aceitou numa boa, vai mesmo, Marcinho? Eu falei, Marcinho, para que você vai se meter nisso? Modesto, meu pai faleceu em 2015, e quando eu iniciei na vida pública e tive o convite para ser candidato a vereador, meu falecido pai falou comigo, meu filho, não entra nisso não se envolve em política não. Porque ele já tinha uma experiência, né? Ele já acompanhava como que era a política, mas eu tinha aquilo no meu coração, de querer chegar, de querer poder ajudar. E aí muitos falavam, não é possível. Marcinho, presidente da associação aqui do Alto do Floresta, né, um garoto sonhador, não é possível chegar. E nós chegamos a vereador. Então, a pretensão de se lançar um nome para chegar a deputado federal, eu tenho recebido muitos apoios. Muitos apoios. As pessoas comentam, é possível sim, vai em frente. Tem pessoas que, assim, comenta comigo a distância que eu tenho ficado muito da população e da família, porque a partir do momento que você chega numa cadeira de vereador, ou que você chega numa cadeira tanto a nível alerge, a federal, a Senado, você se distancia um pouco. Então eu tenho sim, as pessoas que chegam até a mim e sentem muita saudade daquele Marcinho de antigamente, que jogava uma bola, que jogava um baralho, que jogava um dominó, né? Porque eu não tenho mais esse tempo, o nosso tempo é muito curto. Então, as pessoas que chegam até a mim falam muito isso. Nossa, a gente vai perder o Marcinho. Nós vamos perder o Marcinho porque o Marcinho agora, né, dando tudo certo aí com esse lançamento, com né, o nome sendo aprovado para poder concorrer uma cadeira para federal, chegar a Brasília, a gente vai ficar ainda muito mais distante dele. Mas aí as pessoas falam, meu irmão, vai com Deus, segue a sua vida, porque eu sei que aonde você estiver, você vai estar trabalhando pela gente, né, Modesto? Então é muito bacana isso. Então, em vez de você ter gente do contra, você está tendo gente a favor. A favor. Isso é um privilégio, né? É verdade. Porque eu já conversei com alguns pré-candidatos aqui que colocaram a dificuldade de convencer a família, né? A própria família, né? A esposa, a mãe, irmão, não quer. Não. Eu penso o seguinte, eu até falo isso no é uma das frases que eu estou falando. Existe muita a demonização da política. Mas se você não procurar colocar pessoas de bem lá, aí que ela vai piorar mais ainda. Então eu sei que a gente normalmente quer fugir desses embates, né, desse meio, mas é o contrário, a gente só vai melhorar esse meio melhorando a composição dele. É como qualquer coisa na vida, né? E Modesto, para finalizar, a nossa família, os nossos amigos, eles ficam felizes com o nosso sucesso, o que o nosso coração quer. Então a gente recebe muito incentivo mesmo, mais que você fique longe, mas é um orgulho para a família, é um orgulho para os amigos, é um orgulho para a população ter uma representação, mesmo que você esteja tão longe. Então fica essa saudade da gente não conseguir estar mais tempo junto, mas o incentivo é muito grande. Eu tenho recebido o incentivo da minha família por completo, os amigos, as pessoas que estão muito próximas, na nossa publicação, nas nossas redes sociais, quando a gente lança, né, o nosso nome ali como pré-candidato a deputado federal, as pessoas logo embaixo colocam ali os comentários, muitas curtidas, graças a Deus poucos comentários, né, muito poucos comentários que as pessoas desaprovam. Então a gente está muito animado, muito focado. Bom, Marconinho, já podemos ir para o primeiro intervalo, não podemos? Então, iremos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos continuaremos essa conversa com o Marcinho Alves sobre essa pretensão dele
de buscar uma vaga para se candidatar a deputado federal. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando com o Marcinho. Marcinho, você já disse que pretende buscar essa vaga através do Republicano, né? Por que esse partido? Não foi o partido que você foi eleito vereador, foi não, né? Sim. Foi? Então por que continuar nele? Por que não... Quanto tempo você está nele? Não quis mudar? O que te atrai no Republicano para te manter lá então? Modesto, o Partido Republicano, quando eu iniciei no Republicano em 2015, era o PRB. Era o PRB. Isso. Aí houve as mudanças, né? Foi o Republicano, mudou para o Republicano. Por que ficar no Republicano? Nós temos o nosso presidente da estadual que ele pensa numa política onde que a gente realmente possa levar para a população tudo aquilo que a gente anseia. Existem muitos partidos, Modesto, que tem muitas interferências, tem partidos que você pode ter aí uma força grande de poder chegar a um pleito, mas pode acontecer situações de você não concorrer por aquele partido, porque pode ter coisas maiores por cima. E o Republicano não. O Republicano, em 2015, quando eu me filiei no PRB e fui eleito a vereador em 2016, logo depois a gente estava com a vontade no coração, aquela paixão de lançar um candidato a prefeito pelo Republicano, tanto que o partido deu a legenda para a gente na época. Diferente de outros partidos que às vezes, mas quem é o candidato? O candidato vai ser eleito, não vai? Vamos fechar uma coligação, alguma parceria com outro partido? Então, quando eu iniciei no Republicano, o Republicano tem essa linha. O Republicano, ele deixa o candidato crescer dentro do partido e eu sou prova viva disso. Você vê, eu fui candidato a vereador, ganhei eleição, reeleição, lançamos um candidato a prefeito, né? O prefeito foi eleito pelo Republicano, o prefeito Johnny Maico. Fui candidato a deputado federal, né? Hoje sou candidato novamente pré-candidato a deputado federal. Então o Republicano ele te dá essa segurança de você poder concorrer dentro de um partido. É um partido da família, é um partido que ele não tem interferências com a gente aqui em Friburgo, de chegar ao ponto de ligar para a gente fazer qualquer outra articulação aqui. É um partido que o que a gente decidir aqui na nossa cidade está decidido. Não. Bem, você falou algo aí que eu estou falando olho nos olhos do prefeito Johnny Maico. Prefeito, eu espero que, mesmo que eu sei que você não pode colocar a máquina pública em favor de nenhum candidato, mas que, pelo amor de Deus, né? Esteja com os candidatos da terra, né? Porque isso vai ser te cobrado, né?
Você acredita que daqui a 2 anos você possa querer ser reeleito prefeito. Eu, pelo menos, vou lhe cobrar, se eu ver o prefeito Johnny Maico trabalhando para candidatos que não seja candidato da terra, hein? Eu vejo nisso uma obrigação. E eu cito um bom exemplo de prefeitos, que eu posso citar vários, não vou citar um não, porque eu vou esquecer alguns. Deputados estaduais foram eleitos, deputados federais aqui, porque o governo municipal se empenhou nisso, né? Claro, sem botar a máquina pública para funcionar. Agora, espero que não me venham apoiar esses candidatos meteóricos que aparecem de 4 em 4 anos, não, tá bom? O recado está dado. Agora, Marcinho, você vai passar por uma convenção, né? O partido, na convenção, vai decidir se vai conceder a vaga ou não a você concorrer a deputado estadual, federal. Você, quando foi candidato em 2018, você já estava no Republicano, não tá? Então o partido concedeu. Você acredita que dessa vez também eles vão criar algum óbice, ou você acredita que eles vão conceder essa vaga? Não sei, pode passar pela sua cabeça, sei lá, você hoje é pré-candidato, mas você em determinado momento falar, quer saber de uma coisa, eu não vou encarar isso. Como é que você está vendo essa concessão dessa vaga pelo partido e a sua candidatura, se a vaga, você de repente nem ir lá na convenção, como é que você pode dizer isso para os seus eleitores? Não, eu vou na convenção e acredito que o partido vai me conceder a vaga. Bem, Modesto, a convenção, a gente entende que é uma questão de números, é uma questão de avaliar o candidato. Quando se fala em lançar um número de candidatos por um partido, hoje nós temos os 46 deputados federais no estado, então são 46 mais 1, 47, 47 candidatos a deputados, pré-candidatos. Cada né? partido pode lançar 47. Aí não, é que são candidatos, né? Candidatos mesmo, isso. Então, qual é a nossa avaliação? Nas eleições de 2018, quase 9 mil votos. Né? A gente tem um crescimento grande, né? Graças a Deus, daquele período de 2018 agora para 2022. A gente entende que dentro de uma convenção é avaliado esses 47 candidatos, respeitando o número de mulheres e o número de homens. Isso, na parte de homens, eu acredito, né? Não, assim, eu não posso, a gente tem ali muitos pré-candidatos que na convenção vão ser escolhidos os nomes. Mas como a gente já tem, né, uma votação já nas eleições passadas, e essa expressão, com certeza, né, eu acredito que a gente seja, né, um dos nomes para poder se firmar mesmo como candidato, como pré-candidato a deputado federal. E não existe nenhuma chance de você desistir no meio do caminho? Não, não existe nenhuma chance. Você falou algo em ponto aí que muita gente confunde, né? O que a legislação eleitoral fala é que das 100 vagas de candidatos, o partido reservará no mínimo 30% das vagas para um dos sexos minoritários. Todo mundo fala que as vagas são para mulheres, mas se por acaso o partido tiver muito mais mulheres do que homens, tem que deixar 30% das vagas para homens. É para o outro sexo minoritário, não é para as mulheres. Que normalmente tem mais candidato homens do que mulheres, né? Então muita gente se criou esse mito que as 30% das vagas são para o sexo feminino. Não, é para o sexo que, digamos, tem menor número de... Um dos sexos tem que ter pelo menos 30% das vagas. E, Modesto, é muito importante a gente fazer uma colocação aqui, que todos os convites que são feitos pelo presidente da estadual, o presidente Luiz Carlos Gomes, ele avalia os nomes todos que são convidados para ser pré-candidatos a deputado. Eu quero falar aqui um pouco do nome do Zezinho do Caminhão, do vereador Zezinho do Caminhão, porque ele foi para o Republicano. Né? E aí, quando o Zezinho foi para o Republicano, o Zezinho tinha no coração dele, né, essa vontade de colocar o nome dele esse ano para ser candidato a deputado estadual, e ele seria pelo partido dele. Né, que seria o PSB, né? PSB. Na troca do Zezinho para o Republicano, nós fomos até a estadual conversar justamente com o presidente da estadual para identificar nos convites que ele fez das pessoas para ser pré-candidato a deputado estadual, se com o Zezinho, com a votação que o Zezinho obteve nos 3 mandatos dele, com toda a bagagem política que o Zezinho tem, né, e o nome que o Zezinho tem na cidade, do Zezinho passar nas convenções.
Porque a gente também não poderia convidar o Zezinho para ser pré-candidato a deputado estadual pelo Republicano e chegar na convenção lá na frente e o Zezinho não poder ser, porque aí o Zezinho ficaria no partido que ele estava. Então, o presidente da estadual ele tem todo um carinho de fazer os convites para as pessoas que são pré-candidatos a candidato estadual ou a federal, já sabendo do seu potencial. Porque nessas mudanças que houve agora, você vê, nós temos assim, um número de pré-candidatos no seu partido muito menor do que das eleições passadas. Então fica mais difícil ainda de você pleitear uma vaga se você não fizer uma pesquisa bem feita para você fazer o convite para a pessoa se filiar no partido para ser um pré-candidato a estadual ou a federal. Por sinal, o Cezinho já esteve aqui comigo e disse que está contigo e não abre, né? Se caso os dois não me passem, ele disse que vocês vão caminhar junto, né? Modesto, o Zezinho é uma pessoa maravilhosa, né? O Zezinho, eu tenho até que te contar que eu sou uma pessoa que eu acompanho muito o programa e eu conheci o Zezinho pela TV, pelo Canal 10, quando eu acompanhava, quando vocês cobriam a TV Câmara. Porque eu estava em casa, eu olhava o Zezinho e eu queria, né, pleiteando querer ser vereador ali, né? Não tive o primeiro êxito, o segundo, eu falava, nossa, eu acompanhava o Zezinho, falou, ó, dia que eu chegar a vereador lá na Câmara, eu vou colar com o Zezinho do caminhão. Eu sempre falo isso com ele, porque eu admirava ele quando eu estava lá fora. E olha que coisa legal. Hoje o Zezinho está no Republicano e é pré-candidato a deputado estadual nessa parceria que eu tenho o maior carinho, o maior prazer. Tem pessoas que já me procurou, falou, poxa, se você é pré-candidato a federal e eu sou pré-candidato a estadual, vamos trabalhar junto. Eu falei, não, eu já tenho uma aliança com o Zezinho. Eu já tenho uma aliança com o Zezinho nessa pré-candidatura aí e a gente vai seguir firme trabalhando e lutando pela nossa cidade. Você está falando em algo aí que eu também tenho. Eu tenho uma profunda admiração pelo Zezinho. Eu conheci o Zezinho, né, no dia que ele foi eleito, no dia mesmo, primeira eleição, nós estávamos, eu e a Nelise, o Rio, estávamos fazendo uma cobertura e nós resolvemos conversar com alguns dos eleitos, né? E a gente quis conversar com aqueles que eram novatos, né? Eu até estava brincando com ele, eu me lembro que nós convidamos, não sei quem deu o telefone, nós entramos em contato com ele, ele veio de caminhão e tudo. Parou o caminhão aqui na frente, o programa era à noite. Nossa, aquela felicidade, né? Desde aquela época eu aprendi a ter uma admiração profunda pelo Zezinho. O Zezinho é uma pessoa íntegra demais, séria. A única coisa que eu falei com ele é que ele tem que moderar lá, porque senão ele vai ter um infarto lá naquela Câmara ainda, hein? É verdade, Modesto. Eu tenho muita preocupação. Ele não pode entrar em provocações. Ele já fez uma cirurgia, né? Já, eu não sei, eu vou ser claro, eu não tenho acompanhado a TV Câmara, eu não acompanho porque eu não tenho TV a cabo. E como eu disse, fica um negócio muito arrastado, eu tenho um dia muito... Eu vejo muito pouco televisão atualmente, porque eu trabalho em empresa, presto serviço em outra. Eu sei que eu só vejo televisão depois de certa hora da noite, aí eu procuro ver coisas curtas, né? Mas as poucas vezes que eu vi ele sendo provocado, eu já falei com ele. Então, Zé Ruela lá que provoca ele, deixa o cara para lá. O cara é um bobalhão. Agora, você já disse que poderia vai concorrer a deputado federal, né? Mas você sabe que, a princípio, deputado estadual poderia ser uma eleição mais fácil, né? Isso em algum momento não passou pela sua cabeça? Não, por exemplo, eu quero ser federal, mas estadual talvez eu consiga ser uma eleição mais fácil. Nunca passou pela tua cabeça? Modesto, o que passa da minha cabeça é que nós temos em Nova Friburgo, né, um eleitorado muito grande. Nós temos aí quase 150 mil pessoas. Né? Se comparece às urnas, 102 mil, 105, né? Tem um número muito alto e eu volto a falar aqui, eu sempre falo na tribuna da Câmara, que não escolha, que não deixe de ir votar, é importante votar, fazer parte, né, de um momento tão importante. Mas tirando os 40 e poucos mil que não votaram, 100 e poucos mil votos nós temos na nossa cidade. E o número de votos para uma eleição para federal, eu sei que é maior, mas é possível. Né? Se a população acompanhar, se a população identificar realmente os candidatos da cidade, nós temos aí alguns candidatos na nossa cidade, alguns pré-candidatos a federal na nossa cidade, candidatos bons, dá para fazer 2, 3 federal na nossa cidade, se os votos ficarem na nossa cidade. Claro. Se os votos ficarem na nossa cidade, faz 2, 3, né? Você concorda comigo? Claro, concordo. Tranquilo. Então, a gente tem esse entendimento, sim.
Claro que uma eleição para deputado estadual pode proporcionar a pessoa chegar com uma votação um pouco menor, como também não pode, depende muito dos candidatos. Isso aí digamos, na hipótese. Na hipótese. É estudo, mas não é uma ciência exata, né? Mas para finalizar, realmente o número de eleitores que nós temos na nossa cidade, que é um número muito grande, que hoje a gente faz aí 2, 3 candidatos a deputados federais. Então, por esse motivo, né, que a gente não vê dificuldade, não tem como ter dificuldade. Só realmente a população de Nova Friburgo identificar e olhar o melhor nome, né, e colocar um representante da cidade, que é o mais importante. Eu volto a falar, não é o pré-candidato a Marcinha aqui, é os pré-candidatos da cidade aqui, da região. Olhe o melhor nome e quando chegar na eleição, quando o nome for aprovado na convenção, né, que aí a gente vai poder colocar o nome mesmo à disposição, que vote no candidato da cidade, vote no candidato raiz, porque os candidatos de fora, por mais que venham da nossa cidade, ele vai trabalhar pela cidade dele. Então, isso é uma coisa simples para a gente poder olhar e não perder essa oportunidade nessas eleições de 2022. Eu vou bater numa tecla que eu venho batendo. Vamos pensar bem. A gente sabe que tem alguns deputados que conseguiram votos aqui e até trazem algo aqui para nós. Eu não vou dizer que não trazem, não, mas eles trazem. Vamos lá, imagina você, caso você consiga a vaga, seja eleito. Aí você tem uns votos, digamos, lá em Teresópolis. Você vai procurar fazer alguma coisa em Teresópolis, mas você vai focar onde você teve uma maior concentração de votos. Isso é natural. Isso é quando alguns que fazem que vêm aqui, depois de eleito. Que a maioria, a gente conhece, são os candidatos meteoros. Vem aqui, muitos oferecendo dinheiro, a gente sabe disso. A gente sabe que tem candidatos que tem aqueles tradicionais cabos eleitorais que muitas vezes não entregam nem o que prometem, né, na maioria das vezes, mas se vende qualquer tostão, viram cabos eleitorais, consegue um pouco de voto para os candidatos nunca mais aparece porque já compraram, já pagaram. Então a gente, quando fala em candidato à terra, eu sei que alguém, mas o candidato da terra foi eleito e fez pouco. E o de fora, você acha que vai fazer muito? Vai fazer pior ainda. Então, quem fala isso para mim, eu falo assim, meu Deus do céu, já está no bolso de alguém. Pô, pode ser, enfim. Agora, você está pretendendo a vaga ainda. Você, obviamente, não é nem candidato ainda. Então, a pergunta que eu vou fazer a você é muito abstrata, né? Mas imagina que você consiga a vaga, consiga ser eleito. O que você acredita que Porque nós não temos muitos casos de friburguenses que foram reeleitos em mandatos de deputado. Temos aqui, o Rogério foi deputado estadual, foi reeleito, mas não são muitos casos não, né? O que você acha que você precisaria fazer caso você consiga isso para se manter, por exemplo, lá em Brasília por mais de um mandato? O que você acha que o friburguense realmente espera de um deputado federal? Modesto, por mais que a gente chegue a uma cadeira de deputado federal, você tem que se mostrar mais presente na sua cidade. Você tem que olhar aqui na nossa cidade realmente o que a população anseia. Eu vou falar aqui um pouco dos últimos ocorridos com Petrópolis, né? Quando a gente fala numa política de habitação, quando a gente fala na questão das nossas encostas, tem muitas pessoas ainda que vivem em área de risco. Quais são essas políticas? O que estão pensando, né? A gente precisa do governo federal. Nós estamos falando em recursos grandes para a gente poder fazer algumas encostas. Se não fizer as encostas, ainda tem que criar alguma política habitacional para poder criar, né, algumas casas para poder ofertar para essas pessoas, porque a gente tem pontos na nossa cidade. Você vai para Rio Grandina, você tem pontos que tem pessoas morando em local de risco. Então, a política habitacional vai ser uma política muito forte que nós vamos trabalhar para a gente poder evitar outras catástrofes fortes, como aconteceu em Petrópolis, que falava que não acontecia mais. E de lá para cá, de 2011, o que foi feito por Petrópolis? Nada. Esperaram acontecer novamente. E aí, a partir do momento que você tem uma pessoa que está com o mandato de deputado federal na mão, se você se mostrar presente, se você destinar aquele recurso, você acompanhar aquele processo todo para aquilo finalizar, porque hoje
você abre um processo para tramitar, para você fazer uma licitação, é tão burocrático, é tanta coisa, é tanto documento, é tanta dificuldade, que o OBA vai 1 ano, vai 2 anos, vai metade do seu mandato e você não consegue concluir, você não consegue comprar, você não consegue fazer. Então, o que eu penso chegando lá é você estar presente, você destinar o recurso para aquela área que você quer atuar e você fazer chegar. E você fazendo chegar, a população vai acompanhar. E aí há a possibilidade de uma reeleição. Você hoje, quando você tem uma oportunidade para você chegar, e você chega e você não mostra nada, você não vai conseguir a sua reeleição. Nós estamos conversando aqui sobre a questão de você ganhar uma eleição para federal e de você se manter. Aí a gente vai falar um pouco da saúde, né? Quando a gente fala um pouco da saúde, a gente tem que trabalhar um pouco mais esse consórcio que vai envolver os municípios vizinhos. Hoje mesmo eu estava na Câmara, eu estava conversando com a minha assessoria, quantas pessoas que são atendidas na UPA que são de outro município. Quantas pessoas que são atendidas no Hospital Raul Sertã que são de outro município. E nem é só na porta ali da urgência por uma questão de uma medicação simples, não. São pacientes que chegam de outro município na UPA, é internado, a UPA faz uma solicitação ao Hospital Raul Sertã para ser transferido, ou quando vai direto para o Hospital Raul Sertã, entra pela urgência, se agrava, não encaminha para o ambulatório, faz uma internação para a pessoa fazer um procedimento, e quando você vai olhar o prontuário dessas pessoas, são muitas pessoas que moram em municípios vizinhos. Que política é essa que a gente quer para a nossa cidade, já que nós temos aí, todo mundo comenta que nosso Hospital Raul Sertã atende 13 municípios, enquanto você sabe que não está atendendo, tem muitas dificuldades. E quais são essas dificuldades? Nós temos que credenciar mais alguns tipos de serviço. Nós temos excelentes hospitais aqui na nossa cidade que pode se credenciar, né, alguns tipos de tratamento, a gente pode aumentar nosso número de CTI. Nós temos pessoas aqui de Friburgo e pessoas de municípios vizinhos que colocam o nome para poder entrar numa vaga de CTI que vai para a Volta Redonda, Modesto. Vai para o Rio. E aí a gente não tem vagas aqui. Nós temos 30 vagas de CTI, mas é possível fazer, sim, né, junto ao governo federal, né, junto ao Estado, por isso a importância, da gente pensar em umas políticas públicas voltadas realmente para a gente resolver o problema da nossa saúde, não ficar só enxugando gelo e falando que o nosso hospital é um hospital que atende os municípios enquanto não atende, enquanto nós não estamos atendendo nem o nosso município. No final, ele tem obrigação, mas não consegue. Não consegue. Então, só para finalizar, se a gente não tiver realmente nada de concreto concluído no nosso mandato, a reeleição está fora. É uma coisa importante que muita gente imagina que o deputado federal só atua em caso de emenda. Não, existe muitos projetos do governo federal lá que exige, digamos, um acompanhamento firme, levar bons projetos daqui para lá, que o dinheiro vem extra-emenda, vem porque são políticas do governo federal de atendimento. Ou seja, não é só depender da emenda, você depende da atuação mesmo em cima dos ministérios, porque você consegue. Nesse ponto, você falou algo aí que a gente, querendo ou não, a tragédia de 2011 foi terrível para Friburgo, para Teresópolis, para Petrópolis, Bom Jardim, Sumidouro, mas, digamos, pelo menos em relação às contenções de encostas, eu estou falando como engenheiro. Por uma razão que eu não sei, Friburgo acabou sendo mais privilegiado nessas obras que Teresópolis e Petrópolis. Por que aconteceu? Não sei. Por que eles olharam com mais Friburgo. Mas eu estive conversando, tem uma gente amiga de Petrópolis, que em Petrópolis se investiu muito pouco em contenção. Friburgo se investiu bem mais. Não sei por quê, mas ainda eu não vou dizer que foi bom para a gente, mas foi ruim para eles, que de hora teria sido investido nos 3 municípios. Mas aqui acabou se investindo mais. Está na hora do segundo intervalo, não está, Marconinho? Então vamos para o rápido intervalo, voltaremos já, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Salário, senão não vai ter. Estamos retornando, conversando com o Marcinho. Marcinho, agora vamos falar de uma questão que você enfrentou duas fórmulas. Em 2016 e 2018, você disputou eleições onde eram possíveis coligações. Em 2020, você disputou uma eleição sem coligações. Em 2022, você vai disputar uma eleição sem coligações. Ou seja, a sua experiência de candidato a deputado foi com coligação. Agora, não tem coligação. Como resultado dessa, digamos, não coligação nas eleições de 2020, houve uma proliferação muito grande de candidatos. O Friburgo saiu de 200 e pouco para 500 e tanto. Isso aconteceu no Brasil todo, né? Mesmo com a restrição da legislação para as eleições de 2022, nós continuaremos tendo dezenas de partidos. Como é que você avalia essa questão das coligações? E já teve sentado aqui pré-candidatos que acredito que sejam favoráveis, até porque isso fará com que o número de votos necessários será menor. Outros alegam que corre-se o risco de ser pior, que o partido pode não conseguir, digamos, os números que as chamadas cláusulas de barreira. Como é que você está vendo essa questão de disputar essa eleição agora sem coligação? Modesto. Caso seu nome realmente passe pelas convenções. Modesto, a coligação, para mim, ela não foi muito boa em 2012. Em 2012, eu coloquei meu nome para ser candidato a vereador por um partido. E aí nós tínhamos ali vários candidatos, né, a nível de 500, 600, 700 votos. E aí eu estava muito animado em 2012. Aí quando fez uma coligação com outros dois partidos, veio um partido com 2 vereadores eleitos e não tinha mais ninguém no partido. Então nós filiamos naquela eleição PSD, PMDB, PSDB, e aí eu não conseguia entender. Eu falei, nossa, como que você entra num partido que tem uma proposta de ter candidatos numa faixa e depois tem umas coligações que vêm candidatos, alguns já eleitos, e outros candidatos muito mais fortes. Ali tirou da gente um estudo, que você estuda um partido que você pode ir para você ter uma chance. Então, para algumas pessoas são favoráveis, é bom ter coligação. Mas para a gente que avalia o partido, para ver como é que é o partido, como é que o partido está bem estruturado, quais são os nomes, isso é ruim. Aí eu vou falar, por exemplo, agora nesse partido republicano, né? Aí cabe aos presidentes dos partidos estruturar o partido. O partido hoje ele vem com 47 nomes. Né? E esses 47 nomes, o partido, o presidente, ele está aí há anos e anos trabalhando o partido, mantendo quem já está no partido, convidando novas pessoas, liderança para esse partido. Então isso traz para a presidência do partido, né, um trabalho muito árduo para você montar uma nominata. E isso é muito bacana, porque quando você está dentro de um partido, você é fiel àquele partido, você vê que o presidente está trabalhando o partido no estado todo. Por exemplo, teve as eleições municipal em 2020. Quantos candidatos a prefeito e a vice veio pelos republicanos? Nós elegemos vários prefeitos, vários vices, 76 vereadores pelo republicano. E o presidente vem trabalhando o republicano com esse número de candidatos. Hoje ele pode fazer toda uma pesquisa, fazer todo um estudo e fazer um levantamento daquelas pessoas, de quantos votos eles tiveram para ser um pré-candidato a estadual, um pré-candidato a deputado federal. Então ali você identifica uma construção de um partido.
Isso é uma construção de um partido. Isso é você ter um presidente de partido e você ter uma vontade de ficar num partido. E quando você tem essas coligações que existiam, que não existe mais, você está numa coligação que você vem conversando, discutindo com o presidente. Daqui a pouco tem uma convenção, escolhe os nomes, tem a coligações na proporcional, e aí você se depara com uma coligação com outro partido, com outros nomes em cima da hora. Então eu posso falar aqui, eu não quero mais essas coligações. Para mim essas coligações não servem. Dá muitas coisas ali que eu não gosto. Eu prefiro que cada presidente de partido trabalhe seu partido. Trabalhe seu partido, né? Aí você tem que ter muito respeito, muita credibilidade, né, Modesto? Para você tomar conta de um partido, para você lançar ou o número de vereadores, ou o número de deputados estaduais, ou o número de deputado federal. Então, para mim, com o fim dessas coligações, para mim, foi melhor. Eu particularmente nunca gostei da coligação pela falta de compromisso que elas tinham, né? Porque se coligam, é como se namorasse com prazo de validade, né? Depois da eleição o namoro acaba e vai embora. A federação, que não colou muito no Brasil, que foram poucos que fizeram, pelo menos é um casamento com maior prazo de validade, né? Então, você, pelo menos durante aquele período, você não pode sair porque vai sofrer uma série de penalidades. Mas a coligação eu não gosto também, não. Até porque por causa dessas questões mesmo. Você, quando vê, entram alguns nomes que você está interessado nos candidatos, aparecem outros, você acaba dando voto para encher linguiça de outro. Agora vamos falar de uma questão, nós estamos nos últimos 10 minutos, temos que tocar o barco rápido agora. Vamos falar de uma coisa que eu não sei como é que vocês vão lidar, com o bendito financiamento público de campanha. Aqui em Defenda, tem muita gente que é contra financiamento privado de campanha, né? E isso aí, esse financiamento público apareceu no rastro da Lava Jato, né? Porque se achou que muitas empresas financiaram campanhas para obter vantagem. Eu digo que aquelas campanhas que financiaram, elas não financiaram bem campanha. A safadeza houve muito mais nas licitações, naquelas coisas. Mas resolveu-se que as CNPJ não pode, financiar a campanha. E tem um fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma grana muito grande. Eu, como cidadão, não gosto. Eu sei que a democracia tem um preço, mas eu acho que está muito caro pagar esse preço. Eu pergunto a você, como é que você está vendo essa questão do fundo eleitoral? Você pretende usar, não usar? Como é que você vai lidar com isso? Ô Modesto, eu já usei o fundo eleitoral. Eu usei o fundo eleitoral na eleição municipal. O fundo eleitoral, ele é legal, né? Ele só é feito da forma errada, no momento. Por que é da forma errada? Ele não tem uma divisão igual. Isso que é o problema, tá? Porque ele não é igualitativo, ele não iguala. A gente sabe que tem alguns que são privilegiados dentro do partido. E que fundo é esse? Por que você vai tirar um dinheiro do meu bolso para prestigiar uma pessoa que eu nem quero? E aí, Modesto, aí que eu volto a falar aqui. Se a gente conseguir de uma maneira que esse fundo fosse igual para todos, né, discutir isso futuramente, seria importante. Ou o término dele. Agora, enquanto ele vir para nós, pré-candidato, e a gente prestar conta de cada centavo, a gente abre as contas, o recurso vem, a gente contrata um contador, compra-se o santinho, compra-se o adesivo, contrata uma menina para balançar uma bandeira na rua, né? E assim, até fomenta, né, quem usa o recurso legal. Tem gente que... As pessoas comentam muito, mas que vem o recurso, mas o recurso não é usado. Estou falando quem usa. Eu uso o recurso, o contador trabalha, o pouco do recurso que vem, até fomentando as nossas empresas aqui que faz um santinho, faz um banner, faz um perfurado. É uma menina que trabalha numa panfletagem, é um comitê que você aluga, que tem uma loja que está fechada. É por um período de 30 dias, 40 dias. Então, essa discussão é uma discussão que, para mim, deveria ser uma coisa igual para todos. Para mim teria que ser. Tem que ser igual para todos. Por exemplo, eu me sinto mal quando eu recebo um pouco e vejo outros que recebem mais. Eu tenho essa discussão pesada dentro do partido. Na eleição de 2018, tive brigas feias dentro do partido, porque nada é feito escondido. Você chega no final da eleição,
né? Você encerra suas contas, você vai fazer sua prestação de conta, e quando você entra lá na sua prestação de conta, que você clica naquele candidato que concorreu no mesmo partido que você, ele recebeu um valor a mais e você recebeu uma fatia tão pequena. Você fica muito aborrecido. E nós aqui de fora, que pagamos, ficamos mais aborrecidos Isso ainda. tem que ser discutido, isso tem que ser mudado. Eu Isso até tem que ser entendo mudado. que a democracia tem um custo, mas se é assim, o partido tem 47 candidatos, tem 5 milhões, divide com 5 milhões de 47, fim de papo. Quem usar melhor, usou. Mas não é assim que está acontecendo, né? Não é. Então, isso é lamentável. Está chegando nos últimos 5 minutos e você vai me responder uma coisa. A gente tem observado que nas eleições, seguidamente, os votos brancos e nulos não têm crescido tanto, mas a abstenção sim. Como fazer? E eu até acredito que parte desses eleitores que não estão indo nas urnas não estão indo por egoísmo mesmo. Não está nem aí para o país, por nada, pelo município, está vivendo um umbigo dele. Mas tem outros que dizem que não vão por causa de estão protestando. Eu tirei o título de eleitor em 1970, votei em todas as eleições que tiveram, eu fui lá, votei, nunca anulei meu voto e nunca votei em branco. Eu acho que... E eu não estou exercendo uma obrigação, estou cumprindo um direito meu. É um direito meu. Como é que você faz para a gente não ter, digamos, uma queda maior do número de eleitores que tivemos em 2018, em relação a 2016, em relação a 2014, assim por diante? Você tem 3 minutos só, mas... Modesto, eu acredito que as pessoas, quando eles não vão participar, né, de um pleito para eleger, né, um candidato, seja estadual, federal, vereador, governador, presidente, senador, etc., é uma certa revolta, uma certa mágoa de ter votado, do candidato não ter feito tudo aquilo que ele esperava. Mas aí eu pergunto, a gente vai desistir de acreditar numa pessoa nova que coloca seu nome para disputar uma vaga, seja qual for? A gente tem que acreditar. Votou na pessoa, a pessoa não foi aquilo que você esperava, dá uma oportunidade para outra pessoa. Acredita. A gente vive de sonho, ô Modesto. Hoje eu trabalho pelo meu sonho. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho minha família, eu quero comprar um terreno, eu quero trocar de carro. A gente hoje tem no nosso coração isso, essa vontade de seguir pensando assim, de sonho, de a gente construir a nossa vida. E na política tem que ser assim. A política hoje, você votou, por algum motivo, você está chateado, está revoltado, quer pagar uma multa, você não vai votar no outro, você vai deixar aqueles mesmos que estão lá, que vai ter a oportunidade de uma reeleição, e você não vai dar oportunidade para aquele que está querendo iniciar uma vida pública que vai, assim como eu posso falar, graças a Deus, minha votação tem aumentada. Por quê? Eu vejo pessoas que falam assim, poxa, eu estou doido para tirar o título para votar em você quando eu tiver 17, 18 anos. Eu estou de idade, eu não quero votar, mas eu vou votar em você. Eu escuto isso. Agora passou de maio, fechou, né? A gente não pode mais tirar os títulos. Tem pessoas que me procuram agora, Marcinho, nossa, eu queria tirar o título. Eu falei, agora não dá tempo mais, já se encerrou. Então eu acredito que, né, eu sou prova viva disso, tá, Modesto? De pessoas que me procuram, que trazem com ele uma esperança que é possível, porque a gente tem mantido uma linha. E para essas pessoas ainda que não colocou isso no coração, acredite numa outra pessoa, acompanhe. O Modesto vai ser o candidato, a Gabi vai ser o candidato, mas ele não iniciou agora, dê um voto de confiança. Coloque ele no cenário, coloque ele no mandato, para você ter uma expectativa que as coisas vão mudar. Agora, não acreditar mais, deixar de participar, deixar de votar, você está sendo governado por alguém. Alguém vai governar você. Alguém está cuidando da iluminação que você não está satisfeito, alguém está cuidando da saúde que você não está satisfeito, da estrada, né? Então, vai resolver? Não vai. Tem que votar, tem que acreditar. E se a gente acreditar, votar naquelas pessoas que têm pessoas do bem que querem entrar na vida pública, a gente consegue mudar esse cenário que a gente está aí hoje. Agora, se a gente ficar com essa cabeça de não votar, a gente não vai conseguir fazer mudanças na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, e enfim. Eu respeito o que eu estou falando, o voto é livre, eu não acredito nessa obrigatoriedade do voto, apesar que no Brasil o voto é obrigatório, você paga R$3 e resolve, né? Então é obrigatório meio fajuto, mas a Constituição deveria prevê-lo ser livre, né?
vota quem quiser. Mas e dizer que não vai votar, que está se revoltado, que revolta é essa que você não demonstra para ninguém? Ninguém fica sabendo. Então é meio tosco o negócio, né? Eu entendo que deve ser votado sim. E eu falo sempre, quando a gente fala para a pessoa até amanhã, você está tendo no quê? Futuro, você está tendo a esperança que no outro dia estará vivo. Senão você não daria nem até amanhã. Então a gente tem que ter esperança que pode ser melhor ao dia seguinte se você acha que hoje não está bom. E isso na política é só votando, tá certo? Mas sim, agradeço a Gabi pela presença, tá, Gabi? Agradeço a Marconinha em cima pelo trabalho. Seus 30 segundos. Modesto, gratidão aí por toda a equipe, né? Marconinho, um abraço, tá? Gabi, mais uma vez, obrigado. Falando em Gabi, que toda a nossa assessoria. Modesto, gratidão que eu tenho a você por estar aqui mais uma vez no seu programa, né? E a gente colocar Deus na frente de tudo e de seguir, né, com a nossa vontade, com o nosso carinho, com o nosso amor, nossa dedicação. A gente entramos na vida pública para isso. Que eu tenho certeza que Deus já está abençoando a gente, Deus vai continuar abençoando a gente ainda muito mais. E desejar a você também saúde, paz, Modesto, e gratidão por tudo aí mais uma vez, tá, Modesto? E um abraço e uma boa noite a todos vocês aí. Eu agradeço a você pela presença, Marcinho, e eu torço que nós tenhamos candidatos da terra eleitos em 2 de outubro, tá? Vou ficar muito decepcionado se mais uma vez nós jogarmos mais votos para fora do que para dentro, tá? Faça-me um favor. Eu tenho deixado nessa série de programas uma frase que é atribuída a Platão, famoso filósofo grego e matemático grego, viveu há cerca de 2.400 anos. Essa frase tem forma de escrever diferentes, mas o sentido é o mesmo. Ele disse o seguinte: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. É que nem caso, você não vai na urna eleger ninguém? Bom, tá bom. Mas você vai ser governado por alguém que foi. E pior, muitas vezes, por você não ter ido votar, pode entrar uma pessoa que vai bagunçar a tua vida, tá bom? Então eu prefiro ir lá, pelo menos tentar. Se não der certo, eu pelo menos tentei, tá? Eu não fui omisso, tá bom? Uma boa noite a todos.